Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Bom, faz tempo que eu não fazia um vídeo explicando sobre algumas coisas, né? Vídeos dando a minha opinião a respeito de certas coisas desse mundo, né? Já fiz vídeo falando sobre escola, sobre isso, sobre aquilo. Mas bom, nesse vídeo eu não vou fazer uma meditação de um versículo da Bíblia em específico. Eu não vou falar sobre uma situação ou um ensinamento de Jesus em específico, mas sim tenha a ver com Jesus, tenha a ver com conhecer a verdade, conhecer Jesus Cristo. O motivo de eu estar falando baixo nesse momento é porque são 3 horas da madrugada, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui. E você que é cristão, que aceitou Jesus tem um tempo, na verdade você que aceitou Jesus já faz muito tempo, você já deve ter se perguntado por que a vida do ímpio é tão boa? A gente aceita Jesus, se entregou para Jesus, que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, mas com certeza tu já ficou com aquela dúvida. Por que a vida do mundano, por que a vida do ímpio, daquele que está no pecado, parece ser tão boa? Por que o ímpio, ele vive uma vida tranquila, enquanto o cristão, ele passa por dificuldade? Por que o cara que trai a mulher, se envolve com um monte de mulher, consegue ter uma vida tranquila, e o cara que quer ter alguém, o cara que tem princípios e valores, ele acaba sofrendo muito? O cara parece que não consegue ninguém, ou quando consegue o relacionamento é difícil. Afinal, por que parece que o ímpio, parece que a pessoa que vive uma vida de pecado não sofre nada, enquanto o cara que seguiu a Jesus, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, parece que sofre toda hora? Parece que sempre está, como é que fala? Sempre é sujeito a passar por dificuldades e treinamento. Quando Paulo se converteu para Cristo, a vida dele não melhorou. Na verdade, a vida de Paulo só melhorou. Só que ao mesmo tempo que a vida dele piorou, ele ganhou uma coisa que era muito melhor. Que era o quê? A presença de Deus. Eu estou fazendo esse vídeo para alertar vocês que não é fácil ser cristão. Sim, o cristão sofre. E parece que a pessoa que vive no pecado, não acontece nada com ela, aparentemente. Quando eu vivia uma vida de pecado, quando eu não conhecia a Jesus, quando eu não conhecia a verdade, eu vivia uma vida tranquila, entendeu? Eu via pornografia direto, vivia uma vida de imoralidade, fornicação, vivia com amizades que me levavam para o caminho errado. Eu só era acompanhado de pessoas ruins que mais me afastavam de Cristo
do que me aproximavam. Sinceramente, eu nem era tão próximo de Cristo, mas quando eu conheci a verdade, eu não vou dizer que eu conheci toda a verdade, porque falta muita coisa ainda para eu aprender sobre a palavra de Deus, mas quando eu conheci a Cristo e me arrependi verdadeiramente dos meus pecados, a minha vida mudou. A minha vida mudou. E ficou mais difícil. E ficou mais difícil. Porque não é fácil dizer não para a vontade da carne. Não é fácil você dizer não para os prazeres da carne. Não é fácil você largar a pornografia, você largar a imoralidade sexual. Não é fácil você recusar uma mulher quando ela querer pecar com você, quando ela querer fornicar com você. Não é fácil. A vontade da carne, ela é tentadora. As propostas do pecado, elas são tentadoras. Os prazeres da carne, levar vantagem sobre isso, sobre aquilo. Na pornografia você pode ver várias mulheres bonitas que não sei o que. Aí aquela mulher bonita vem e quer fornicar contigo. Aquele cara bonito vem e quer fornicar contigo. Isso se tu for uma menina, né? E tiver vendo esse vídeo. Mas a verdade é que quem está firme na fé tem que dizer não para essas coisas. Ainda que seja muito difícil, ainda que seja torturante a pessoa abrir mão do pecado, ainda assim a pessoa ela tem que lutar, ela tem que renunciar. Ficou mais difícil quando eu aceitei Jesus? Ficou, porque todo dia eu tenho que renunciar ao meu pecado. Todo dia eu tenho que matar o meu velho homem. Realmente, vida de cristão não é fácil. O cristão sofre. O cristão ele tem que deixar de fazer coisas que o ímpio faz. O cristão ele tem que deixar muita coisa e tem que pagar um preço muito grande. Já que eu expliquei isso, você diz: então ser cristão é muito ruim. Então, não vale a pena ser cristão. Afinal, se a vida vai ficar mais difícil para mim, então eu vou continuar vivendo a vida que eu vivo, com os prazeres da carne, vendo pornografia, fornicando, usando drogas, me envolvendo com amizades erradas e perigosas. De fato, ser cristão é difícil. Porém, eu te digo que vale toda a pena. Ser cristão é difícil, mas eu te digo que vale toda a pena ser cristão. Ter o caráter de Cristo. Vale muito a pena largar os prazeres da carne, porque tu começa a viver uma vida melhor, tu começa a viver a presença de Deus,
E não, eu não estou dando uma de falso profeta, dizendo que eu estou dizendo que eu vejo anjos, que não sei o que eu falo em línguas. Não, eu não sou que nem esses pastores do neopentecostalismo, pentecostalismo, que ficam dizendo que vê um monte de anjo, né? Coisa que a gente sabe que não é verdade. Quando você começa a viver, a sentir a presença de Deus, quando você começa a sentir a presença do Espírito Santo na tua vida, aí tu vai chegar na conclusão de que vale a pena ser cristão. Eu não estou falando isso por causa de medo de ir para o inferno, para te dar medo de ir para o inferno. Não. Eu estou falando isso porque a partir do momento que você experimenta a viver a vontade de Deus, que você experimenta a presença de Deus, pode ter certeza que a partir do momento que você começar a ler mais a Bíblia, começar a orar mais, ou até mesmo cantar louvores, sei lá, você pode ler a Bíblia, cante pelo menos uns 2 louvores no seu quarto só. Separa um tempo para Deus. Sei lá, coloca um hino. Dá aquela meditada na palavra. Faz aquela oração sincera para Deus. E pode ter certeza, meu irmão, que tu vai se sentir melhor. Tu vai ver que tem uma diferença aí. E com o passar do tempo tu vai percebendo que isso vai se tornar uma coisa natural na tua vida. E aquele prazer que antes tu sentia pelo pecado, tu não sente mais. Aquela vontade de pecar contra Deus, tu não vai sentir mais. É claro que vão vir as tentações, vão vir as propostas, porque o diabo, ele não está preocupado com quem está indo para o inferno. Ele está preocupado com aqueles que estão na fé. Então, uma coisa que tu tem que colocar na tua cabeça: se tu se torna cristão, é aí que a vida vai ficar difícil mesmo, tá? É aí que a vida vai ficar difícil mesmo. Mas, como Jesus falou, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então tenha fé em Jesus. Entrega a tua vida 100% a Ele. Não é por medo que eu estou pregando isso daqui, mas é por amor. Como eu disse antes, não é por medo do inferno, mas sim por amor. Meu objetivo com esse vídeo é dizer para vocês que é difícil ser cristão, não é fácil, mas vale toda a pena entregar a vida para Jesus. E quando você entrega a vida para Jesus, ainda que você sofra as tentações, você vai estar satisfeito, porque você vive a presença do Senhor, você conhece a presença do Senhor. E ainda que você caia na tentação, ainda que você peque, você não consegue viver na prática do pecado, porque você tem o Espírito Santo. Bom, eu sou Magrelo Bombado, espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.